Olá, boa noite, Gabriela. Então, começando a nossa aula de hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, mais uma semana, né? Vamos lá, gente, força, vontade, né? Só falta pouquinho até o final do ano. Não é quase nada, só faltam 9 meses até o final do ano. Vamos lá, vontade. Pessoal, a gente está falando muito de guerra ultimamente, mas a gente tem que se lembrar que o Covid ainda está aí, né? Hoje foi o quarto dia seguido de queda na média móvel de mortes pelo Covid, a gente já está abaixo de 500. É um número bem mais baixo do que a gente já esteve, mas ainda é um número alto. Então a gente ainda tem que tomar cuidado com a Covid, né? Vocês já viram que tem alguns lugares aqui no Brasil que liberaram já máscara, né? Tanto em ambientes internos quanto ambientes externos. Por exemplo, o Rio de Janeiro. São Paulo já liberou máscara para ambientes externos, já liberou lotação máxima para shows, para jogos de futebol e etc. O Paraná ainda está pensando, eu acho que é para sair essa semana algum decreto, provavelmente liberando máscara em ambiente externo, então na rua você não vai mais precisar usar máscara. Mas ambiente interno ainda vai ficar pelo menos mais uns 15 dias, eles vão examinar o que está acontecendo, etc. Importante que a gente continue na campanha de vacinação, né? Se precisar mais doses, vamos tomar mais doses sem problema algum. A tendência é que a Covid-19 saia do estado de pandemia e entre para o estado de endemia, assim como é a gripe, né, por exemplo. A gente toma vacina para gripe todos os anos. Por que a gente toma todos os anos? Por causa da característica do vírus, ele é muito mutável. Por que alguns outros tomam vacina só uma vez na vida, algumas outras doenças tomam vacina, precisa tomar vacina só uma vez na vida? Por causa das características do agente infeccioso, tá? Infelizmente, esse vírus, o SARS-CoV-2, é do grupo influenza, então, coronavírus, né? É muito parecido com a gripe, ele tem uma capacidade de mutação muito grande, então provavelmente a gente vai ter que continuar tomando vacina uma vez por ano. Mas assim, eu digo para vocês, eu já tomo vacina para gripe já todo ano, já há alguns anos, não tenho tido nenhum problema, pelo contrário, antes de eu começar a tomar frequentemente a vacina da gripe, eu tinha gripes, gente, horríveis, que eu batia os dentes, assim, sabe, gente? Era horrível. Meu corpo ficava assim, eu não sabia se estava quente, se estava frio. Passava a noite sem dormir, não conseguia trabalhar. Depois que eu comecei a tomar vacina para gripe de modo mais frequente, eu nunca mais tive isso, né? Então, se o meu testemunho vale alguma coisa, é importante. Assim, provavelmente vai ser para o SARS-CoV-2 também. A gente ainda tem que tomar cuidado. Por que eu estou falando disso agora também? Porque semana que vem temos aula prática. Então, hoje é dia 14, dia 21, nós temos aula prática, tá? Então, nós vamos nos encontrar às 7h15 lá no quinto andar. E até tô ansioso para ver vocês. Vamos ver. Eu relembro de alguns de vocês para quem eu já dei aula, conhecer aqueles que eu ainda não dei aula, né? Vamos ver se eu lembro das carinhas de vocês. Com máscara é mais difícil, né? Mas faz parte. Então, daí a gente vai ter a nossa primeira aula prática. Vai ser bem interessante, inclusive é sobre o assunto de hoje, né? Faz parte do assunto de hoje. É uma aula que a gente vai lá no Rio Barigui, ali do lado da Andrade, e vamos coletar amostras. E daí a gente vai coletar a amostra, vai levar para o laboratório, analisar, nós vamos fazer bactérias heterotróficas, vamos inocular placas de Petri com meio nutritivo, e daí, daqui 2 semanas, a gente vai ler essas placas de Petri, tá?
Então, nós vamos ver como está a população de bactérias heterotróficas ali no Rio Barigui. Então, a gente vai para campo, literalmente. É importante, como toda aula prática, que vocês levem luva, levem jaleco, calça comprida, sapato fechado, né, para não ter nenhum problema. Eu gostaria, como a gente vai à noite coletar material, eu gostaria que, se pudessem, 2 ou 3 de vocês levarem lanternas, tá? Lanternas. Quem tiver, e quanto mais forte a lanterna, melhor, tá? Aquelas lanternas poderosas. Então, quem tiver lanterna, por favor, leve lanterna também para a nossa aula prática. Por quê? Porque a gente vai ali na ponte. Nós vamos ali na ponte coletar água para fazer análise depois no laboratório, tá? Inclusive, a gente vai ter uma sequência de 3 semanas com aula prática. Então, dia 21, 28 e 4 de abril também. No dia 4 de abril, vamos voltar para o campo. A lanterna do celular é muito... Ela ajuda ali só para o local, né? Mas eu precisaria que a lanterna fosse maior. Bom, o que der, o que vocês tiverem, tá bom, gente. Não tem problema nenhum. A gente tenta fazer com aquilo que a gente tem ali na hora, tá? Márcio, eu tenho também uma lanterninha, não sei nem se eu tenho aqui agora. Eu tenho, ela está aqui, mas eu tenho uma lanterninha pequenininha também de LED, até ilumina, não é o ideal. Mas se alguém tiver aquelas lanternas grandes que iluminam longe, é ótimo, tá? Maravilhoso. Eu quero que vocês se dividam em equipes de 6 alunos, tá? 6 alunos, certo? Equipes de 6 alunos. Tem 30 e poucos alunos nessa turma, então a gente pode ter até no máximo 6 equipes, tá? Então, vai dar para vocês fazerem os trabalhos, cada equipe em uma mesa lá dentro do laboratório, tá bom? A aula prática, além de a gente fazer a aula prática, vocês vão ter que fazer um relatório. O andamento da aula prática, bem como o template do relatório, já estão na semana, lá no portal, na semana 8 e na semana 9. Tem a mesma coisa nas 2 semanas, então não precisa pegar das duas, não é material diferente da semana 8 para a semana 9. Os 2 materiais são iguais. Então vocês já podem ir pegando. Daí vocês vão ter que entregar o relatório lá na semana 13, dia 25 de abril, numa aba chamada, lá na aba Atividades Avaliativas, daí vai ter entrega do trabalho de microbiologia da água, tá? Depois daqui 3 semanas, 1, 2, 3, a gente vai fazer uma prática de oxigênio dissolvido, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Final da aula eu vou lembrar para vocês de novo. A chamada vai ser oral, e não vai ter live, não vai ter gravação, não vai ter nada disso, tá? É muito importante, então, que todos vão para a aula prática. Vai ser muito interessante que a gente vai discutir em campo como fazer a amostra, né, como pensar a amostragem, etc. Então, a gente vai discutir em campo. O relatório, não é resumo. Exatamente, sobre as aulas 8 e 9. Sobre a prática, a gente vai começar a prática na semana 8 e vai terminar ela, a mesma prática, na semana 9. Então, é um relatório só para as 2 semanas, tá? E é só sobre o trabalho prático, tá? Mas a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Estejam lá na próxima segunda-feira, 7h15 da noite, lá no 5º andar. Eu não sei que sala ainda vai ser, ainda não recebi,
mas estejam lá no quinto andar para a gente poder fazer a nossa aula prática. Tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Erin vai estar afastada. Então, Erin, você entra numa equipe, tá? E daí eu vou considerar você como parte da equipe, tá bom? Por motivo de saúde, Erin, a cirurgia. Tá, tudo bem. Sem problema. A data da entrega vai ser dia 25 de abril, então tem bastante tempo para fazer, tá? Então a data da entrega é dia 25 de abril, uma semana antes da prova. Então, quando vocês chegarem na prova, eu já estou com as notas dos trabalhos. Vai ter mais um relatório ainda, tá? Daqui 3 semanas vão fazer mais uma prática e deve ter que gerar outro relatório ainda. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então podemos começar a nossa aula de hoje, né? Acabei de falar da nossa aula prática da semana que vem. Então a gente vai para campo, vai coletar água ali no Rio Barigui, né? Quero ver quem vai ter coragem de entrar no Rio Barigui para coletar água. Não, não precisa. Não se preocupe, ninguém vai precisar entrar no Rio Barigui, tá? Mas alguém de vocês vai coletar água, sim. Isso com toda certeza. Vocês vão ver o método que a gente usa para coletar água. Já vai levar a bota. Isso daí, Alisson. Tem que levar bota, galocha, né? E etc. Não vai precisar entrar no rio. Tem várias maneiras que a gente pode coletar. Isso eu quero exatamente discutir com vocês. Mas uma coisa muito importante, tem 2 pontos muito importantes quando a gente vai fazer análise ambiental. Pode ser de água, solo ou ar, isso é sempre a mesma ideia básica. O primeiro ponto é como coletar, né? Não só o método de coleta, mas aonde coletar, quando coletar, com que frequência coletar e tudo mais. Mas tem um outro ponto extremamente importante que é quais são os parâmetros que a gente vai analisar em laboratório. A gente viu lá na legislação, vocês se lembram? A água doce, classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Especial é aquela água excelente, classe 1 muito boa, classe 2 boa, classe 3 ruim e classe 4 muito ruim, né? Não serve para praticamente nada a classe 4. Então, assim, vocês viram lá, e daí eu mostrei para vocês vários parâmetros, né? A lista. E até acho que comentei com vocês, sei lá, eu nunca contei, mas deve ser assim, uns 150, 200 parâmetros. Professor, a gente tem que analisar tudo. A gente só analisa tudo quando vai classificar o corpo de água, daí você precisa analisar tudo. Isso quem normalmente faz é o poder público, pode ser o município, o estado ou a federação, a União. Eu até comentei com vocês que eu tenho uma ex-aluna que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e ela comentou comigo que tem um projeto na prefeitura para reclassificar os corpos de água. Como, por exemplo, o Rio Barigui está classificado ali naquele trecho como classe 2. Mas, gente, fica entre nós. Só da aparência, ele já não é classe 2. Mesmo porque ele tem muita coisa flutuando ali e tal, óleo, espumas e etc. Então, de classe 2 ele não tem praticamente nada, né? E lembrem-se que se um dos 200 parâmetros der uma classe pior, o corpo de água é classificado na classe pior. Mas digamos assim, é, não é bem assim, Alisson. A gente não vai derreter se cair lá no Rio Iguaçu, no Rio Barigui, não. Não se preocupe. Na verdade, tem poucos rios no mundo que são tão poluídos que a gente derreteria. Mas tem rios, eu acredito que tenha rios em algum lugar do mundo que se você cair lá dentro, você derrete. Né? Uma mutação genética. A mutação genética vai se dar na próxima geração, né?
porque daí as tuas células são afetadas, mas o teu fenótipo continua o mesmo, né? Raríssimos casos o fenótipo, né, a parte externa, fica igual. Mudando o genótipo, vai mudar, vai virar uma capivara. Mudando o genótipo, vai mudar para as próximas gerações. Daí sim, é possível? É. É provável? Não, não é provável. Muito menos virar uma capivara, né? Gente, desculpa, mas aquilo de que a gente ia virar um jacaré, né, tomando vacina. Ai, desculpa, gente. Eu algumas vezes tenho que rir. Não sei se vocês viram lá da. Ah, ficou um meme do Facebook, né? Da mulher que falou da epigenética. A gente tem que mudar a alimentação para nos livrar dos genes ruins. Ai, gente, me desculpem, af mesmo, Carlissa. Até a Sociedade Brasileira de Genética teve que fazer um comunicado. Eu tenho uma amiga, professora da Federal, que é do Departamento de Genética, que é da Sociedade Brasileira de Genética, ela mesma publicou. Até a Sociedade Brasileira de Genética teve que fazer um comunicado dizendo que não é bem assim. Você muda a alimentação e se livra dos genes ruins. Ai, desculpa, gente. Tem coisas que não aguento, eu preciso dar uma risadinha, né? A gente ouve tanta coisa por aí, vira jacaré, tem um chip implantado, né? Minha mãe tomou 2 Coronavac, ela deve estar com 2 chips implantados, né? A minha filha tomou 2 vezes Pfizer, eu só uma vez Pfizer, então a minha filha, nossa, virou 2 vezes jacaré, a Cuca. Ela já é brava com uma cuca, mas do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas vamos lá. Bom, falando sério, o que eu estava falando, pessoal? O que eu estava. Que a gente precisa ver o que vai analisar, né? Não é só assim, vocês foram chamados para uma consultoria, alguma coisa assim, o que você vai analisar? Vai depender das probabilidades da origem daqueles poluentes que estão ali. Então, se o poluente é predominantemente de origem industrial, ótimo. Então, você tem alguns parâmetros que você vai analisar. Se o poluente é predominantemente de origem doméstica, só esgoto doméstico, então tem outros parâmetros para você analisar. A gente só vai analisar aquela lista inteira que está na legislação quando a gente for classificar corpos de água. Antes, em qualquer outra ocasião, a gente não analisa tudo. É interessante que o órgão de proteção ambiental pode ser a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Instituto Água e Terra, IBAMA. Ele pode dizer assim, Klaus, analise tal e tal e tal coisa. Mesmo algo que não esteja naquela lista da legislação lá para classificação de corpos de água, pode ser. Ele tem o direito? Tem. Ele tem o direito, inclusive, de dizer qual vai ser a frequência de coleta, né? Ele pode dizer até os pontos onde que você vai coletar. Então, isso, o órgão de proteção ambiental, ele pode fazer isso. Lembrem-se que esses órgãos de proteção ambiental, eles estão para defender a sociedade. Então, a gente elege um governo, o governo constrói, mantém esses órgãos de proteção ambiental, eles estão ali para defender a sociedade. A gente tem que tomar cuidado algumas vezes, eu ouço tanta coisa agora com a crise dos fertilizantes, eu tenho até ouvido agrônomos falarem, olha, o que mata a exploração de fertilizantes no Brasil, a fabricação de fertilizantes, é a legislação ambiental. Por que não pode explorar em terras indígenas? Poder pode, mas tem cuidados a se tomar, você tem que pagar royalties para os indígenas, etc, etc, etc. Mas a grande questão não é essa, a grande questão é que não precisa. A gente tem um número gigante de reservas, principalmente no estado de Minas Gerais, por isso que tem esse nome Minas Gerais, porque eles têm minerais de tudo que é jeito.
Mas principalmente ali em Alagoas, em Sergipe, que a gente pode explorar em áreas que não são de preservação, áreas que já são exploradas para outras coisas, né, que já sofreram impacto ambiental. Então, mesmo assim, a gente tem que ter uma legislação. O cara não pode simplesmente fazer um buraco e deixar o buraco lá depois, né? Vide lá Mariana, o desastre Mariana em 2015 e o desastre de Brumadinho de 2018, né? Então, a gente tem que ter controle, sim, mas pode explorar, tá? Então, o órgão ambiental ele pode chegar e dizer assim para mim, Klaus, faça tais análises com tais frequências em tais lugares, sem problema. E eu tenho que seguir o que o órgão ambiental vai falar. Então, eu acho que a primeira grande coisa é o que a gente vai coletar. Quais os parâmetros que a gente vai coletar? É o que a gente chama de indicadores. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, vocês já devem estar vendo nossos slides. Hoje é a terceira aula de qualidade de água, né? Só de qualidade de água, já estamos na semana 7. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar quais parâmetros vamos coletar. Esses parâmetros, eles são chamados de indicadores. Vou pegar minha caneta aqui. Opa, cadê minha caneta? Vou pegar a cor vermelha. E um pouco mais de espessura na caneta. Então, eles são chamados de indicadores, porque eles indicam alguma coisa. E quais indicadores, quais parâmetros a gente vai selecionar? Vai depender muito da fonte poluidora. Por exemplo, se eu tenho poluição orgânica, que é a poluição doméstica, esgoto doméstico, né? Esgoto doméstico. Se eu tenho predominância de esgoto doméstico, como é aquela parte do rio Barigui que passa pela União Andrade, então eu posso medir demanda química de oxigênio, DQO, posso medir demanda bioquímica de oxigênio, DBO, posso medir oxigênio dissolvido, entre outros. Esses são alguns exemplos. Agora, eu posso ter também poluição inorgânica, principalmente metais pesados, que daí é típico de indústrias. A gente vai falar de todos esses, tá? Não se preocupem. Ou agrotóxicos, que é típico da agricultura. Eu estudo já há muito tempo agrotóxicos, tá? É claro que a gente precisa usar agrotóxico, gente, não tem outro jeito. O que a gente não precisa fazer é usar em excesso agrotóxico. E realmente o Brasil não usa em excesso. A gente, quando chegar no slide de agrotóxico, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu posso querer, por exemplo, medir contaminação bacteriana através dos coliformes totais, fecais e Escherichia coli. Eu posso medir a eutrofização de um corpo de água quando ele perde oxigênio. Daí, normalmente, eu meço nitrogênio, potássio e clorofila. E tem também alguns parâmetros que servem qualquer tipo de poluição. Inclusive, a gente vai medir o nosso pH e temperatura, mas eu também posso medir turbidez e outros parâmetros diferentes. Então, os parâmetros que a gente vai medir dependem muito do tipo de poluição. A primeira coisa quando vocês vão em um lugar para definir os parâmetros é e ver o que tem aqui em volta. Então, tem casas, tem indústria. O que tem aqui em volta? Não tem nada? Tem agricultura? Tudo isso vai te dar uma pista para onde seguir. Vocês têm que pensar, gente. Não é uma coisa automática. A gente não, análise ambiental a gente não pode fazer simplesmente de forma automática. A gente tem que pensar o que vai fazer em relação a isso. Então, como a gente vai fazer, por exemplo, semana que vem, a gente vai ali na ponte, a primeira coisa que a gente vai começar é olhar para os lados, assim, mesmo no escuro. Por isso que eu quero que quem tiver aquelas lanternas bem grandes, bem potentes, traga essa lanterna, tá? A gente vai ver o que tem em volta. Quais são os problemas que tem ali? E daí a gente já pode começar a selecionar aonde a gente vai coletar e o que a gente vai analisar em laboratório.
Tá? A gente já tem pré-definido nesse caso que é uma aula prática, mas no dia a dia, quando você vai fazer, por exemplo, uma perícia ambiental, uma avaliação ambiental, você tem que fazer esse tipo de, tem que ter esse tipo de raciocínio sobre no momento da coleta. A gente pode até fazer um trabalho de escritório, a gente chama de escritório antes, por exemplo, eu sei que eu vou ter que ir lá em tal trecho de tal rio, então eu posso pegar uma imagem do Google Earth, né, e ver o que tem em volta daquele rio. Eu já fiz muito isso. Por exemplo, eu já fiz vários trabalhos no Rio Barigui, em pontos diferentes, com alunos da Uniandrada, inclusive foram TCCs bem interessantes, alguns até tiraram 10, inclusive. Mas tinha um ponto lá que eu não conhecia do Rio Barigui. Então eu peguei o Google Earth, né, fui seguindo o rio e tal, e quando eu cheguei numa área que eu vi que tinha muitas indústrias, bom, é esse ponto que nós vamos coletar. Inclusive foi a maior complicação, porque tinha uma ponte, eu vi pelo Google Earth a ponte, mas o mecanismo que eu usava para coletar não chegava até o rio, porque a ponte era muito mais alta do que o rio. Aquilo foi uma bagunça, gente. Aquilo foi uma bagunça. Mas foi legal, foi bem interessante. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Quais são as prováveis fontes poluidoras? E daí começar a decidir quais os parâmetros que a gente vai analisar. Olha só, primeiro parâmetro, famoso pH. A gente vai analisar o pH, tá? A gente vai analisar o pH. Se chama potencial hidrogeniônico, né? A gente está tão acostumado com pH, eu não sei se já mediram o pH, mas lá na universidade a gente tem pHmetro. Dá para medir o pH com os papeizinhos que você coloca junto no líquido, ele vai mudando de cor e daí você compara com uma base e você vê mais ou menos o pH que está. Não é o ideal, não é o ideal. O ideal é pegar um aparelho chamado pHmetro. O pH nada mais é do que a relação numérica entre íons hidrogênio e hidroxila, OH-. Quanto tem um em relação ao outro, tá? Quando os dois são equivalentes, eu tenho pH 7, que é o pH neutro. Quando eu tenho pH maior do que 7, a gente chama de ácido. E pH, aliás, menor do que... Eu falei maior ou menor? pH menor do que 7 a gente chama de ácido. E pH maior do que 7 a gente chama de básico. Então, o pH pode ir de 0 até 14. É claro que, gente, o pH ideal num corpo de água que tenha vida, que tenha um ecossistema completo, etc., o pH ideal é 7, né? 7,0. Mas a gente fala assim, olha, pH entre 6,5 e 7,5 está ótimo, sem grandes crises, tá? Agora, o problema é quando o pH vai muito para baixo ou muito para cima. Daí tem muitos organismos que são intolerantes a isso, a grande maioria, inclusive. Mas, professor, dá uma ideia do que é esse pH neutro, ácido, básico, né? Então, vamos imaginar assim, ó, pH 7 é o pH neutro, tá? Vamos começar a ver o ácido, que é abaixo de 7. Por exemplo, leite. Apesar de ter bastante cálcio, leite é um pouquinho ácido. Mas ele é quase neutro, mas ele é um pouco mais ácido. Olha só, cerveja, ó, pessoal que gosta bastante de cerveja, pH 5. Opa, ele já é bem tipicamente ácido. Não é muito ácido, mas é tipicamente ácido. Olha só, pessoal, café, pH 4. E pior, refrigerante, pH 3. Né? Eu adoro café e refrigerante. Ai, que desgraça. Ai, que desgraça. Qual que é o problema? Como café e refrigerante são muito ácidos, um dos problemas, né? A gente sabe que refrigerante tem muito açúcar, calorias vazias, mas é bom pra caramba.
é que eu sou geração Coca-Cola, gente. Literalmente, década de 70, eu sou geração Coca-Cola. O café e o refrigerante, pelas suas propriedades ácidas, eles acabam corroendo principalmente os dentes. Então vai perdendo o esmalte dos dentes e etc, vai ficando mais quebradiço e assim por diante. É claro que café e refrigerante não trazem só isso de ruim, né? Trazem muitas outras coisas de ruim. Mas é bom pra caramba, um bom cafezinho, né, gente? Eu tomo café, uma xícara de café todo dia de manhã. E só, daí não tomo mais nada. Mas suco de limão também é ácido, né? Natural, mas é ácido, né? Olha, pessoal, vinagre, pH em torno de 2. É por isso que, por exemplo, você colocar vinagre na salada não é só questão de gosto. O vinagre na salada, ele também é uma questão de desinfetar a salada. Porque com pH 2, pouca coisa sobrevive a pH 2. Não, literalmente, eu falo para vocês, pouca coisa sobrevive a pH 2. Só para vocês terem ideia, o nosso suco gástrico é pH 1. 1. É em torno, né, gente? Isso não são números absolutos. É em torno, né? O nosso suco gástrico, então, quando a gente se alimenta, o alimento desce pelo aparelho digestório, vai para o estômago, entra em contato com o suco gástrico, ele começa a ser derretido, né? O Alisson falou que se a gente cair no rio lá, derrete. Se o rio tivesse pH 1, provavelmente a gente ia começar a derreter no rio. Com certeza absoluta, tá? E, finalmente, ácido de bateria, pH 0, em torno de, não é zero absoluto, mas em torno de. Olha só, é praticamente só ácido. Por outro lado, a gente tem aquelas substâncias acima de 7, como, por exemplo, maçã. A gente acha, eu sempre achei que maçã era um pouco mais ácida. Não, mas maçã é um pouco mais básica, tem pH 8. Batata doce tem pH 9, brócolis tem pH 10, leite de magnésia, que as nossas mães davam para a gente quando a gente tinha dor de estômago, pH 11. Aí começa um problema, né? Alvejante, por exemplo, pH 12. Esse é uma das propriedades que faz com que um alvejante limpe tudo, absolutamente tudo. Assim como a água sanitária, por exemplo, que tem pH 13. E, finalmente, a soda cáustica, que apesar de ter um nome que lembra alguma coisa de ácido, a soda cáustica é muito básica, tá? Ela chega a pH praticamente 14. É importante notar que o pH pode ser um indicador de despejos industriais, porque o esgoto doméstico normalmente tem um pH próximo de neutro, tá? Bem próximo. Prestem atenção nisso que eu estou falando para vocês. pH de esgoto doméstico é próximo de neutro. Não é neutro, é próximo de neutro. A gente teve a Política Nacional do Meio Ambiente. Compramos. O que foi? Quem está falando? Oi, quem está falando? Alguém chamou aí? Pessoal? A Aline abriu o microfone sem querer. Tudo bem, sem problema, Aline. Sem problema. Então, assim, o que eu estava falando? Isso pode ser indicador de despejo industrial. Se o pH está muito ácido ou muito básico, pode ser. Não obrigatoriamente, mas tem uma boa chance. Pela minha experiência, eu já vi muitos casos acontecerem isso. E daí vem a temperatura. Temperatura é um outro fator muito importante, mas que a gente não dá muita importância no dia a dia, tá? Inclusive, a gente vai medir a temperatura da água assim que a gente coletar na semana que vem.
Eu acho que alguém está querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Yasmin está querendo entrar, sem problema. E vamos voltar para a nossa aula. Então, a temperatura, ela é um outro fator de extrema importância, que infelizmente muitos não dão importância. Bom, vocês sabem que temperatura é uma medida de intensidade de calor, né? Quanto maior a temperatura, mais calor está. Quanto menor a temperatura, menos calor está. É interessante, gente, que a temperatura provoca algumas coisas em um corpo de água. E uma dessas coisas é, quanto maior a temperatura, menor a possibilidade de reter gases, como, por exemplo, o oxigênio. Então, só para vocês terem um termo de comparação, é só um termo de comparação, os números não são absolutos. Mas, por exemplo, se um corpo de água a 0 graus tem 14 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, esse mesmo corpo, quando chegar a 30 graus, vai ter só em torno da metade. Então, ele vai perder em torno da metade do seu conteúdo de oxigênio. O que acontece? Quanto maior a temperatura, os elétrons vão ficando cada vez mais louquinhos, né? Se movimentando mais, até que uma hora aquele gás sai da água. Uma outra coisa bem interessante é que se aumenta a temperatura, todos os seres vivos que vivem naquele corpo de água vão se movimentar mais. E com isso vão consumir mais oxigênio, tá? É possível ter falta de oxigênio dissolvido na água só por causa da temperatura? É, e eu já vi isso acontecer. Então, principalmente corpos de água que são mais rasos, se bate a alta temperatura durante muito tempo, o oxigênio vai saindo, vai saindo. É um fenômeno físico-químico, tá? Não tem como parar isso. O oxigênio vai saindo. Daí ele vai perdendo oxigênio, até o momento que tem tão pouco oxigênio que os bichos morrem sufocados dentro d'água. Os bichinhos morrem sufocados dentro d'água, tá? Então, mas professor, como é que a gente pode fazer poluição por aumento de temperatura? Vamos pegar o exemplo de uma usina nuclear, né? A usina nuclear gasta grandes quantidades de oxigênio para refrigerar o seu sistema, né? A oxigênio gasta uma grande quantidade de água para refrigerar o seu sistema. E daí a água absorve o calor. Eles jogam a água de volta no corpo de água mais quente. Quando isso acontecer, o oxigênio dissolvido do corpo de água receptor vai perder oxigênio. Quando isso acontecer, tá difícil, viu? Quando isso acontecer, o corpo de água receptor vai perder oxigênio, porque entrou a água com temperatura mais alta, e daí o corpo de água receptor vai perder oxigênio por causa da temperatura mais alta, tá? É muito raro um corpo de água perder todo o oxigênio por causa da temperatura. Pode acontecer? Pode, mas não é tão comum assim. Então, usina nuclear, usina termoelétrica, que também usa muita água para refrigeração, e alguns despejos industriais. Não todos, mas alguns despejos industriais são características desse tipo de situação. E daí vem um parâmetro muito importante. Olha, tem uma grande chance de cair na prova. Muito importante. É chamado demanda bioquímica de oxigênio ou DBO. DBO é demanda bioquímica de oxigênio. Vamos lá. Oxigênio é um gás que a gente usa, ou a grande maioria dos organismos usa para respirar. Os organismos aeróbios ou aeróbicos usam para respirar. Demanda é quanto alguém precisa de alguma coisa. Bioquímica é relacionado à química de organismos. Então, daí a gente já começa a pensar o quanto de oxigênio
alguns organismos precisam. Se a gente for traduzir ao pé da letra o título, demanda bioquímica de oxigênio, é mais ou menos isso. O quanto de oxigênio alguns organismos precisam. Como que acontece? Então, imaginem aqui comigo. Né? Eu tenho um corpo de água qualquer, uma coluna de água, e daí ali eu tenho bactérias. Bactérias, algas, fungos, protozoários, mas principalmente bactérias. Eu tenho bactérias. Daí alguém vai lá e joga esgoto no rio. O que é esgoto? Matéria orgânica quase pura. Quase pura. Depende do que a gente ingere também, né? O esgoto vai depender do que a gente ingere. Mas é matéria orgânica quase pura. Daí as bactérias pensam assim: oba! Tem bastante comida! Elas vão atacar a matéria orgânica. As bactérias se alimentam de matéria orgânica, com algumas poucas exceções. Mas a maioria delas, principalmente as aeróbias, se alimentam de matéria orgânica. Tá? Ah, professor, tem bactéria que se alimenta de petróleo. Eu vi lá no Discovery Channel. Petróleo é matéria orgânica, tá, gente? Petróleo é derivado da decomposição de matéria orgânica durante milhões de anos em grandes pressões e temperaturas, em condições bem específicas, tá? O petróleo é formado da mesma maneira que o diamante, por exemplo, né? Só que as condições são um pouquinho diferentes, específicas. Então eu tenho a coluna de água com um monte de bactéria, tá lá numa boa e tal, de repente alguém liga o cano de esgoto e sai esgoto ali. As bactérias vão achar aquilo o máximo. O que elas vão fazer? Vão direto na matéria orgânica. E delas vão pensar, pô, nós estamos no paraíso, tem tudo que a gente precisa aqui, principalmente alimento. E daí as bactérias vão começar a se reproduzir. Vocês sabem que as bactérias se reproduzem por bipartição, né? Então, eu tenho uma bactéria, uma célula bacteriana, o material genético vai migrar uma parte para um lado, outra parte para o outro lado, e vai começar a formar um septo aqui no meio. Até que as duas partes de septo vão se encontrar e se separam, formando duas bactérias. O tempo que uma bactéria leva até se formarem duas totalmente independentes, a gente chama de tempo de geração. Na verdade, o conceito de tempo de geração é quanto tempo leva uma população de bactérias para dobrar. Mas ela só dobra porque se reproduz por bipartição. Então, tem bactéria com tempo de geração de 20 minutos, tem bactéria com tempo de geração de dezenas de horas. Vai depender da espécie da bactéria, das condições e etc. Mas assim, a maioria das bactérias tem um tempo de geração muito rápido. Então, o que acontece? Elas vão na matéria orgânica, se esbaldam na matéria orgânica, começam a se dividir, a população dobra, triplica, quadruplica e etc. Enquanto isso, elas vão consumindo oxigênio. São bactérias aeróbias. São poucas as bactérias anaeróbias, tá? Ou anaeróbicas. São bem poucas. Na coluna de água, a maioria é aeróbia. Precisa de oxigênio para respirar. Então, quanto mais bactéria eu tiver, menos oxigênio vai ter na água. Menos oxigênio dissolvido vai ter na água. Esse processo é chamado eutrofização e vai tirando oxigênio da água. Eu já vou falar sobre ele de novo daqui a pouco. O importante é que vocês entendam. Demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica por bactérias. As bactérias começam a ver matéria orgânica, vão se alimentar, se reproduzem em grande quantidade. Em todo esse processo, elas vão respirando oxigênio, vão tirando oxigênio dissolvido da água. Então, a gente pode falar, eu acho que tem alguém querendo entrar? Tem. Michael e o Pablo estão querendo entrar. Vamos voltar aqui na nossa aula. Então, a gente pode falar que quanto maior a DBO, pior é para a água.
Então, quanto maior a DBO, pior é a qualidade da água. Opa, água. Então, pior é o oxigênio dissolvido. E quanto maior a DBO, significa que tem muita bactéria querendo se alimentar da matéria orgânica e consumindo oxigênio, tá? Enquanto vocês se lembram que a água do rio classe 1 é a água boa, a água do rio classe 2, não, aqui é muito boa. A do rio classe 2 é boa e a do rio classe 3 é ruim. E aqui é o máximo que é permitido. Então, no rio classe 1, o máximo é 3 miligramas de oxigênio por litro de água. Agora, está piorando. 5 miligramas para o rio classe 2 e 10 miligramas. Isso significa o quê? Que a cada litro de água, as bactérias estão consumindo 10 miligramas de oxigênio dissolvido. A cada litro de água, as bactérias estão consumindo 3 miligramas de oxigênio dissolvido. Então, se elas estão consumindo 3 miligramas, isso quer dizer que não tem tanta matéria orgânica ali. Então, as bactérias não estão em tão grande atividade. Se elas estão consumindo 5 miligramas de oxigênio por litro de água, significa que elas estão em uma atividade maior, estão consumindo mais. E daí provavelmente tem mais matéria orgânica. E se elas estão consumindo 10 miligramas de oxigênio por litro de água, significa que provavelmente tem mais matéria orgânica ainda e que as bactérias estão em uma atividade muito frenética. Então, quanto maior a DBO, pior é a qualidade da água e pior é a quantidade de oxigênio dissolvido. Oxigênio dissolvido. Isso é importante vocês lembrarem. Maior DBO, qualidade pior, tá? Esse processo que as bactérias fazem é um processo de simplificação da matéria orgânica, né? Elas vão quebrando aquelas moléculas grandes de matéria orgânica em moléculas cada vez menores, até liberar substâncias mais simples, como amônia, dióxido de carbono, água, sais minerais, etc. Tá? Hoje existem métodos químicos para fazer isso, mas hoje a gente também tem equipamentos e o teste padrão é feito a 20 graus por 5 dias. E, como eu falei para vocês, a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica através das bactérias, então, a DBO é característica de despejo orgânico. A DBO é característica de despejo orgânico. Quanto maior a DBO, mais matéria orgânica obrigatoriamente a gente tem naquele corpo de água. E daí a gente vai para o segundo parâmetro relacionado, a DQO, demanda química de oxigênio. Ela tem o mesmo princípio básico da DBO, só que mudam os agentes. Isso é bem interessante, pessoal. Então, a gente fala que DQO é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica, mesma coisa que DBO, só que em vez de bactérias, como é o caso da DBO, é por meio de um agente químico, um poluente. O que acontece? Muitos poluentes químicos, eles reagem com a matéria orgânica. E nessa reação, que a gente chama de oxidação, eles gastam oxigênio. Então, para essa reação do poluente químico com a matéria orgânica acontecer, ele retira oxigênio da água. Tá? E daí vai diminuindo a quantidade de oxigênio. Então, eu preciso ter matéria orgânica, então DQO também é um indicador de matéria orgânica, mas eu preciso ter um poluente químico. Então, a DBO precisa de matéria orgânica. Quanto maior a DQO, maior vai ser a quantidade de matéria orgânica. Mas eu preciso de um poluente, de um agente químico, que vai reagir com a matéria orgânica, tirando o oxigênio da água. Esse processo químico da matéria orgânica com o poluente químico é chamado de oxidação. E ele retira o oxigênio da água para fazer esse processo.
tá? Então, a DQO pode ser um indicador de matéria orgânica? Pode, mas ele pode ser um indicador também que existem muitos poluentes químicos ali. Então, pode ser um indicador de despejos industriais. Tem uma ideia empírica isso, que a DQO normalmente é maior do que a DBO. Não necessariamente, por isso que a gente coloca normalmente, mas a maioria dos casos a DQO é maior. Então, quando você vê, voltar aqui um slide, quando você vê 3 miligramas de oxigênio, a DQO provavelmente vai ser 4 ou 5. Quando você vê 5 miligramas de oxigênio na DBO, a DQO vai ser 6, 7 e assim por diante. Tá? Então, DBO, demanda química de oxigênio, as bactérias reagem com a matéria orgânica, retirando o oxigênio da água. E DQO, demanda química de oxigênio. O poluente químico que está na água reage com a matéria orgânica, retirando o oxigênio da água. Tá? E é a mesma coisa que a gente viu lá na DBO. Quando eu tenho uma alta DQO, significa que eu tenho baixa qualidade de água. Significa que eu tenho baixo oxigênio dissolvido, tá? Então a gente sempre tem que ligar um com o outro, tá? Não decorem, pensem. Não decorem, pensem. Demanda química de oxigênio. Demanda é quanto alguém precisa. Oxigênio, elemento, química, parte química. Então, quanto de oxigênio se precisa para fazer degradação da matéria orgânica pelo poluente químico que está ali? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Lembrem-se que eu não estou vendo as perguntas de vocês, vocês precisam me falar para eu ouvir. Então, vamos continuar. Sem problema nenhum. Eu espero que você esteja entendendo, hein? Vai cair na prova, hein? Vai cair na prova. Oxigênio dissolvido, ou a gente também chama de OD. Hoje em dia tem um sistema eletrônico para fazer isso, oxigênio dissolvido. A gente não tem na Andrade, e a gente vai tentar fazer oxigênio dissolvido através de método químico. É simples, também não tem problema, tá? É óbvio que o oxigênio dissolvido na água é vital para os organismos aeróbicos ou aeróbios, né? São aqueles que respiram oxigênio, a grande maioria, inclusive dentro da água. Na água tem oxigênio dissolvido. Então, imagine um peixinho. Ele tem as brânquias, né, aqui do lado da cabeça. A água passa pelas brânquias, as brânquias capturam o oxigênio e mandam para a corrente sanguínea, etc. É interessante que o oxigênio varia com a temperatura e com a altitude. Com a temperatura eu já falei, né? Quanto maior a temperatura, mais o gás se torna volátil e sobe para a atmosfera. Então, quanto mais quente está a água, menos oxigênio tem na água. Mas também varia com a altitude. E daí a gente tem um caso bem interessante. Curitiba está a 900 metros de altitude. Aqui na divisa da minha casa dá certinho 900 metros de altitude. Eu até tenho um aplicativo aqui no meu celular que mostra a diferença de altitude. Tem um lago na Bolívia, no meio dos Andes, chamado Lago Titicaca. É considerado o lago mais alto do mundo. Ele está a 4.000 metros de altitude. Mais de 4 vezes a altitude de Curitiba. E vocês sabem que quanto mais alto, menos oxigênio tem. É difícil de respirar. Curitiba já tem menos oxigênio do que Paranaguá. Mas não é tão menos assim. Mas tem menos oxigênio que Paranaguá. Então é mais fácil para um curitibano respirar em Paranaguá do que em Curitiba. Esse é um dos segredos porque os quenianos, por exemplo, são grandes corredores de longa distância, porque eles vivem em grandes altitudes.
E aí correm bastante desde pequenininho. Então, geneticamente, eles também têm esse fator para a corrida, né? Músculos com células musculares de contração lenta, etc. O Lago Titicaca, 4.000 metros de altitude, quase não tem oxigênio dentro do lago. Quase não tem, tem muito pouco. Então, tem poucos animais que vivem lá dentro. Mas tem um sapo bem interessante mesmo. Eu acho que eu já conversei com vocês, os sapos e as rãs respiram pela pele. Por isso que a pele precisa estar sempre úmida, para haver a troca gasosa. Eles não respiram pela boca ou pela narina, eles respiram pela pele. Né? Se tem pouco oxigênio, vai entrar pouco oxigênio na pele. Então, o que o sapo vai fazer? Ele desenvolveu uma característica bem interessante. Ele aumentou a superfície da pele. Então é um sapo todo rugoso, assim, sabe? Ele tem pele sobrando para tudo que é jeito, né? Imagina uma pessoa de 300 quilos perder 250 quilos, vai para 50 quilos, fica com pele sobrando. É assim que esse sapo é. Por quê? Quanto maior a superfície de pele, maior a probabilidade dele conseguir absorver oxigênio. Então é bem interessante, já vi por filme, nunca vi pessoalmente, mas você pode abrir o sapo assim. Você pega, estica a pele, o sapo é mais ou menos desse tamanho. Você pega e estica a pele assim, ele fica bem maior, tá? É uma adaptação que ele fez para viver num corpo de água em grande altitude com pouco oxigênio dissolvido, né? É lógico que a quantidade de oxigênio dissolvido pode ser, por exemplo, um indicador de despejo de origem orgânica, com aumento da DBO e DQO, significa, né, aumento da DBO e DQO e diminuição de oxigênio dissolvido, né? E na ausência, daí eu tenho um ambiente anaeróbio ou anaeróbico, né? Eu tenho uma amiga que ela não gosta que digam aeróbico, anaeróbico. Aeróbico parece aquelas sessão de ginástica, né, que tinha nos anos 80, 90. Ela prefere que chame aeróbio ou anaeróbio. Né? Na verdade, chamar aeróbio ou aeróbico dá na mesma, pode chamar. Em ambientes sem oxigênio, daí eu não vou ter nenhum organismo que respira oxigênio. E praticamente só vão sobrar bactérias. Tem algumas bactérias que respiram outras coisas. Daí eu vou ter formação de, por exemplo, de ácido sulfídrico, que dá aquele cheiro de ovo podre. Gente, cheiro de ovo podre. Parece que alguém fez um pum, deu um pum na sala, por exemplo. E você fica pensando assim, quem que deu esse pum? Nossa, mas não passa. A pessoa está dando um pum atrás do outro e já está uma hora esse cheiro. Não, provavelmente tem um corpo de água muito próximo dali que não tem mais praticamente nada de oxigênio. Daí só tem bactérias anaeróbias e uma delas respira enxofre em vez de oxigênio. Daí, quando o resultado da respiração por enxofre, ácido sulfídrico. E daí o ácido sulfídrico, como é muito leve, é um gás sulfídrico, né, na forma de gás, e como ele é muito leve, ele sai e vai para a superfície. E é muito forte. O cheiro de ovo podre é realmente muito forte. E daí entra um outro problema que a gente tem muito aqui no Brasil, mas muito mesmo, tá? Metais pesados. Os metais pesados vêm principalmente de processos industriais, mas, gente, eu já acompanhei muitas análises de lodo de esgoto, de estação de tratamento de esgoto doméstico, análises de qualidade de água de diferentes rios onde que não tinha indústria e mesmo assim tinha metais pesados. Não é muito comum em esgoto doméstico ter metais pesados, mas pode ter, por exemplo, zinco e outros, né?
cobre, até ferro. É claro que metais mais fortes, digamos assim, não tem. Mas quando você encontra metais pesados na água, isso normalmente é uma ideia de processo industrial. E é muito usado para qualidade de água. Aqui vocês estão vendo o caso de 2005, da Samar, 2005 não, 2015, da Samarco, lá em Minas Gerais. Quando explodiu uma represa de rejeitos de minério da Samarco, que é uma joint venture, uma sociedade entre a Vale e uma empresa australiana, explodiu. Foi uma quantidade imensa, milhares de metros cúbicos, rio abaixo, morro abaixo, passou por cima de um distrito residencial chamado Bento Ribeiro, que acho que é Bento Ribeiro, se não me engano o nome. É um distrito residencial, uma pequena vila que matou 13 pessoas e depois foi para o Rio Doce. O Rio Doce é o segundo maior rio de Minas Gerais, só perde para o Rio São Francisco, que é um rio nacional, né? O Rio Doce nasce em Minas Gerais, atravessa toda Minas Gerais e vai desembocar lá no Oceano Atlântico, na costa do Espírito Santo. E o Rio Doce ficou assim. Ele ficou desse jeito aí, como vocês estão vendo, até hoje. Já fazem 7 anos praticamente e ele ainda está assim. Ele ainda está morto. Em 2020 eu publiquei com o pessoal lá do Rio de Janeiro um trabalho, não era sobre a qualidade de água, mas a qualidade do solo em volta do Rio Doce. Porque como foi uma quantidade muito grande de material, se misturou com a água e foi para as margens. E daí a gente analisou, usou fez um teste ecotoxicológico com um organismo do solo, um artrópode do solo, um ácaro, e a gente fez medidas em 2015 que dava para ver com trechos extremamente poluídos, extremamente tóxicos, e refizemos algumas dessas análises em 2018, que continuou mostrando toxicidade em alguns trechos do Rio Doce. A gente foi e coletou solo da beira do Rio Doce de vários pontos do rio em 2015 e 2018. Fez um teste ecotoxicológico e comparou. 3 anos depois, não tinha mudado quase nada, né? No caso da Samarco, em 2015, lá em Mariana, tinha alumínio dissolvido, ferro dissolvido, arsênio, manganês, selênio, cádmio, chumbo, lítio, níquel, zinco, entre outros. Esses eram os principais. Vocês sabem que em 2018 teve a ruptura da represa de minério, de restos de minério lá em Brumadinho, só que eles fizeram uma besteira gigantesca, né? Eles colocaram a represa um pouco acima dos escritórios, oficinas, etc. Daí, quando rompeu, foi por cima de tudo, né? Matou, acho que 230 pessoas, né? Foi complicado, foi muito complicado. Inclusive, estava difícil salvar tudo. Eu me lembro, até houve críticas muito grandes, porque, por exemplo, tinha bois, vacas presos na lama, e os bombeiros atiravam nesses animais, de preferência na cabeça, para matar assim, sem sofrimento nenhum. E daí houve muitas críticas, por que faziam isso? Por que não pegam com helicóptero e tiram? O problema é que aquela lama era tão densa que ela fazia tanta pressão, que não tinha como passar nada por baixo. Não dava para entrar com super equipamento, porque era aquilo, mal dava para andar naquilo, né? E não tinha como laçar ele por baixo para puxar, e aquilo fazia pressão nos órgãos internos dos bichos. Então não é que o bicho só estava preso ali, não, ele estava sendo esmagado ali. Então, muitos desses bois, vacas, foram sacrificados ali, não era para diminuir o trabalho dos bombeiros, mas era por causa da pressão. Aquilo não era água, aquilo era um barro muito, muito, muito denso. Então estava matando os bichos por dentro e não tinha como tirar. Simplesmente não tinha como tirar. Eles não salvaram nenhuma pessoa presa ali, né? Eles só foram retirando corpos
E foram mais de 200 corpos, eu acho que chegou a quase 300 corpos ou alguma coisa assim. Então, isso foi em Brumadinho 2018. Um problema extremamente sério, 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 sério. Até hoje, tanto Mariana 2015 quanto Brumadinho 2018, ninguém foi processado. Ninguém foi processado. É interessante que quando deu Mariana em 2015, eu não estava aqui no Brasil, eu estava num intercâmbio com a Universidade Suniane na África, em Gana. E uma noite eu fui ver as notícias, né, na TV, coloquei na CNN, que entendia bem, apesar que em Gana fala inglês como primeiro idioma. Mas eu estava vendo a CNN com notícias do mundo inteiro, de repente aparece Brasil. E eu me assustei, olha, o que aconteceu? Até fui falar com uma colega minha da Embrapa, que estava junto comigo lá. Olha o que aconteceu no Brasil, olha só. Né? E até hoje ninguém, absolutamente ninguém, foi punido. Um dos grandes problemas, teve vários problemas, né? A DBO subiu bastante, mas a DQO foi lá nas alturas, acabou com o oxigênio em qualquer corpo de água. Aí, essas fotos que vocês estão vendo aí, não tem mais oxigênio nessa água. Não tem mais. Tá? E introduziu uma quantidade imensa de metais pesados, como, por exemplo, o cádmio. O cádmio é metal pesado muito sério, ele é muito usado para galvanoplastia. É isso daqui, ó. Você tem um metal qualquer que pode sofrer corrosão, ferrugem, o que você faz? Você coloca numa piscina dessas, tem uma carga elétrica, você coloca nessa piscina, aí tem uma mistura de várias substâncias, uma delas é o cádmio. Daí a carga elétrica vai fazer com que essas substâncias grudem, como se fosse uma tinta no metal. E daí faz uma proteção. Isso é, por exemplo, aço galvanizado. Então, quando você vai fazer uma cerca, quando você vai pregar alguma coisa, o ideal é que você use aço galvanizado, porque ele vai aguentar mais tempo a ferrugem. Não é galvanizado, por exemplo, aqui volta e meia tem que arrumar cercas aqui em casa dos canis e tal. Eu sempre compro tela com aço galvanizado. Né? Se não é galvanizado, a própria chuva já vai corroendo, já vai dando ferrugem, ferrugem aguenta muito menos tempo. Então, o processo de galvanoplastia é muito, muito, muito bom. Só que ele usa metais pesados. E o cádmio tem elevado potencial tóxico. E pior, ele é bioacumulável. O que é isso? Você ingere uma unidade de cádmio, ela fica e vai dando toxicidade. Daí você ingere mais uma, você tem duas agora. Depois você ingere mais uma, você tem três agora. E assim por diante. Tá? Então é muito complicado. O cádmio, ele é tão tóxico, imagina então para a classe 1 e 2, que é água muito boa e água boa, o máximo de cádmio permitido é 0,0001 miligrama por litro. Miligrama por litro já é ppm. Isso daqui dá quase ppb, parto por bilhão. Mais um zero. Não, já dá ppb aqui. Já dá ppb. 3 casas, depois a vírgula. 1, 2, 3. Isso daqui é 1 ppb. Ou parte por bilhão. Até para analisar isso, você tem que ter equipamento muito bom, senão você não chega a esse nível de resolução. Um outro metal pesado que a gente usa bastante e é extremamente tóxico é o cromo. Ele também é usado em galvanoplastia. Tem cromo nas tintas que vocês passam na casa de vocês, mas muito cromo é usado para fazer couro. E é importante a gente usar cromo. Antigamente se usavam muitas substâncias de origem vegetal, ainda pode-se usar isso, mas o cromo é muito melhor para economia de escala, sai um produto melhor, etc. Né? Quando se tira o couro de um animal, ele vem com
um pouco de gordura, um pouco de sangue, um pouco de carne, vem com uma série de substâncias. Você tem que limpar aquilo e daí secar o couro. O problema é quando você limpa aquilo e seca o couro, ele fica quebradiço. Se encosta nele, vai sentar nele, ele quebra. Ele literalmente quebra. Então você precisa deixar o couro mole, flexível. Como? Com cromo. E tem várias formas de cromo, cromo mais 3, cromo mais 6. O cromo mais 6 é o pior de todos, é o mais tóxico de todos. Dos males, o menor, que ele não sofre bioacumulação, então você ingere uma unidade de cromo, você recebe a toxicidade, mas você já elimina aquilo. Tá? Não é assim um alento muito grande, mas dos males, o menor. Na classificação de corpos de água, classe 1, 2 e 3, o máximo permitido de cromo é 0,05 miligramas por litro de água. Eu não sei se vocês conhecem o Colégio Positivo Ambiental, que fica na rua Itupava, ele ocupa uma quadra inteira. Ali antes era uma fábrica de couro e eles usavam grandes quantidades de cromo, tá? Eu não sei se foi feita uma análise de solo, alguma coisa assim, mas eles usavam grandes quantidades de cromo com toda certeza. Hoje já tem algumas fábricas de couro que estão voltando a usar algumas substâncias de origem vegetal. Não são tão tóxicas, mas a produtividade é bem menor e a qualidade do couro é bem menor. Então, quando vocês forem pensar em um sapato de couro, em uma bolsa de couro, em um banco, de um sofá de couro, saibam que se usou muito cromo para fazer o couro ficar daquela qualidade. E daí tem uma historinha bem legal, né? Do mercúrio. O mercúrio tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, ele é um dos únicos metais que a temperatura ambiente ele é líquido. Olha aqui, ó. Isso aqui é mercúrio. E sim, eu vou contar uma das historinhas do professor Klaus para vocês. Quando eu era pequenininho, eu tinha medo de dentista. Eu ainda tenho, né? Aquela broca é horrível, né? Mas hoje eu não tenho mais tanto. Mas eu tinha pavor. Tinha lá pelos meus 7 anos de idade. Poxa, 45 anos isso. E eu me lembro que uma tia minha me levava no dentista. E daí eu pedia para ela ficar dentro do consultório, sentada ao meu lado e segurar na minha mão. Porque eu tinha medo, né? E ela segurava na minha mão. Daí uma dentista viu que eu tinha medo, queria me assim, distrair, né? Daí ela pegou um pouco de mercúrio e colocou na minha mão. Daí eu fiquei brincando, porque ele é líquido, né? E daí ele fica andando assim, né? Não se separa, ele fica uma bolinha, mas uma bolinha líquida, fica andando assim, ficava brincando. Mas por que no consultório do dentista? Porque se fazia muito, até hoje se faz, o amálgama com prata e mercúrio. Então é aquele que fica prateado, aquela obturação que fica prateada. Hoje é mais comum usar resina, né? Resina, tem diferentes tipos de resina para fazer a obturação em dente, né? Mas era muito usado, prata e mercúrio, tá? É uma mistura dos dois. Então, usado na indústria, na agricultura, bem pouco. Até hoje existem termômetros à base de mercúrio, né? Hoje a gente já está substituindo isso. Existe até uma iniciativa mundial, um acordo mundial para eliminar termômetros de mercúrio em hospitais. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe um acordo mundial para eliminar termômetro de mercúrio dentro de hospitais. Mas o mercúrio é mais usado e ainda, infelizmente, em garimpos. Garimpo de ouro. Eu não estou falando daqueles garimpos grandes, mecanizados, com grandes máquinas, quase sem uma pessoa. Eu estou falando daqueles garimpos que os caras vão com a bateia. Bateia, tipo uma panela
normalmente é de madeira mesmo, esculpida na madeira, que a parte do meio da bateia é mais funda. Ela é assim, ela é assim. Como que os caras fazem? Normalmente, o ouro vem na forma de pó. É muito difícil achar ouro na forma de pepita, de pedrinha. Normalmente, o ouro vem em forma de pó e ele está depositado no fundo dos rios. Daí eles pegam aquele sedimento e passam na bateia. Ali tem de tudo, tem terra, tem areia, tem pedra, não sei o que, e tem grãozinhos de ouro. Eles pegam a bateia e vão fazendo esse movimento assim para os lados. Isso forma uma força centrípeta. O que é mais leve vai subindo, a bateia tem um fundo, ela é assim. O que está mais. Tudo aqui embaixo. Quando eles começam a girar a bateia, a força centrípeta faz com que o que é de mais leve vá subindo e caia fora da bateia. O que é mais pesado continua ali embaixo na bateia. Isso é um fenômeno físico, tá? E eles usam para separar o ouro. E daí eles vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, até chegar numa quantidade pequenininha de material ali embaixo, dentro da bateia. Nesse material ele já consegue distinguir o ouro, os grãos de ouro. Só que ele ainda está misturado com matéria orgânica, com areia, com algumas pedrinhas, etc. Daí o que eles fazem? Eles juntam mercúrio. E o mercúrio ele tem uma afinidade gigantesca com ouro. Então, quando o mercúrio e o ouro se encontram, eles se abraçam e não se largam mais. De jeito nenhum. E daí forma um amálgama, forma uma mistura que é só ouro e mercúrio. Então, daí eles pegam essa mistura, tiram e o resto jogam fora. Né? Eles separam, o mercúrio separa o ouro do resto dos sedimentos. Professor, e daí como que separa o mercúrio do ouro? Simples. Eles esquentam, pegam uma chama e esquentam aquela bolinha, aquele amálgama, aquela mistura. Como o mercúrio ele tem um ponto de volatilização muito mais baixo do que o ouro, o mercúrio logo evapora, vai para a atmosfera. E daí só sobra o ouro. E daí eles vão juntando ouro até fazer uma barra de ouro e ficar milionário. É mais ou menos assim. O problema é que o mercúrio, daí volátil, ele volta a ser líquido, né? Temperatura ambiente, o mercúrio é líquido. Daí vai na água, vai nas plantas, vai no solo, vai nas pessoas e etc. Muitas pessoas, principalmente no norte do Brasil, têm mercúrio no seu corpo. Ele é bioacumulável, ele vai ficando no corpo. E pode causar náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, dano nos ossos, morte, etc. Gente, o mercúrio é tão sério, que em rios classe 1 e 2, que é água muito boa e boa, o máximo de mercúrio admitido é 0,0002 miligramas por litro. Isso é virtualmente nada. É para dizer assim, olha, pode mercúrio, mas é como se não pudesse, porque é tão pouco mercúrio que é liberado que é virtualmente nada. Existem poucos equipamentos no Brasil que são capazes de detectar essa quantidade de mercúrio, inclusive. Tá? E daí vem os agrotóxicos, e daí uma parte que eu estou super por dentro. Além de ser agrônomo, já publiquei muitos trabalhos, alguns trabalhos sobre agrotóxicos e os efeitos deles no ambiente. A gente tem vários tipos de agrotóxico, né? Então, tem inseticida, que é para matar inseto, herbicida, que é para matar mato, fungicida para matar fungo, bactericida para matar bactéria, nematicida para matar nematóide, acaricida para matar ácaro, algicida para matar alga. Então, por exemplo, vocês aí que tem piscina em casa, olha lá, todo mundo tem piscina em casa, né?
Eu não tenho nem um barril de piscina em casa, nem aquelas piscinas de plástico eu tenho em casa. Mas quem tem piscina em casa, vai na loja comprar cloro, por exemplo. Tá escrito que o cloro é algicida, ele mata algas. Na verdade, é um biocida o cloro, né? Então, existem vários tipos de agrotóxicos. E entre esses vários tipos, tem aqueles com moléculas orgânicas e tem aqueles com molécula inorgânica. O problema do agrotóxico não é o uso de agrotóxico, mas o mau uso do agrotóxico. Se não precisar usar agrotóxico, melhor. Mas hoje, a gente precisa, infelizmente, ainda usar agrotóxicos, tá? A gente já tem metodologias, tecnologias, conhecimento para usar cada vez menos e usar de forma cada vez mais segura. E os agrotóxicos, em geral, estão ficando cada vez mais seguros. Não que eles não sejam tóxicos, tá? Eles estão ficando cada vez mais seguros. Isso quer dizer, no passado era pior, professor? Muito pior. Muito pior. Mas muito pior. Tem um livro que eu recomendo a todos, A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, falando da epopeia do DDT. DDT era um inseticida usado em larguíssima quantidade. Ele acabava com ecossistemas. Simplesmente acabava. Esse livro foi chamado Primavera Silenciosa porque não tinha mais passarinho. O DDT matava todos os passarinhos. Ele não matava os passarinhos adultos, mas ele deixava os ovos quebradiços, daí não nascia uma nova geração. Então, o grande problema dos agrotóxicos não é necessariamente o uso de agrotóxicos, mas o mau uso de agrotóxicos. E aqui, um exemplo. Isso daqui é proibido por lei, gente. Primeiro, que você não pode plantar até a beira de um corpo de água. Você tem que ter uma área com mata antes, que se chama mata ciliar. Segundo, esse agrotóxico, a primeira chuva vai ser levado todo para o corpo de água, daí vai acontecer isso. Os peixes vão morrer. Simples assim. Eu tive uma vez um orientado de mestrado que ele, por imagem de satélite, ele examinou a região ali de Guaratuba. E daí ele foi na prática verificar as imagens de satélite, e ele disse assim, professor, eu vi um avião aplicando agrotóxico numa plantação de banana à beira de um rio. E qual é o problema de avião passar agrotóxico? A deriva. O avião passa muito alto, vem o vento, leva o agrotóxico para longe. Então, assim, é muito comum o cara passar de avião aplicando agrotóxico e cair agrotóxico em cima de uma casa, por exemplo. Isso é muito comum, tá? Por causa da deriva. O vento vai levando o agrotóxico, né? O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxico? É. Mas a gente tem que se lembrar que o Brasil tem a maior área agricultural do mundo, tá? Então, por área, o Brasil não é o maior consumidor mundial de agrotóxico, né? A gente, por área, em bruto, a gente consome menos do que os Estados Unidos e por área a gente consome menos do que muitos países. Se o agricultor pudesse, ele não passava agrotóxico, eu garanto para vocês, porque custa dinheiro. Custa dinheiro. Custa dinheiro comprar e custa dinheiro aplicar, tá? Mas o problema é o mau uso do agrotóxico. Esse é o grande problema. Quando ele atinge corpos de água, vai matar os peixes. E quanto maior a meia-vida do agrotóxico, pior. O que é meia-vida? Imagina assim, eu tinha 10 unidades de agrotóxico, eu apliquei as 10 unidades. Daí veio o sol, a chuva, micro-organismos e tal, e foram decompondo aquele agrotóxico. Isso acontece? Acontece sempre, tá? E daí, meia-vida é o tempo para aquela quantidade original se tornar só metade, por processos naturais. Então, quando eu aplico o glifosato é um herbicida, é o agrotóxico mais utilizado no mundo atualmente e mais utilizado em todos os tempos no mundo, tá? É um herbicida, mata-mato, ele mata tudo que tiver. Então, o que acontece? Eu aplico o glifosato em 15 dias, em 10 a 15 dias, eu só vou ter metade do glifosato.
Então, o glifosato é tóxico? É, mas ele só vai agir por pouco tempo. O problema é que o glifosato, ele é um poluente primário. Ele vai se transformando e ele dá origem a várias outras substâncias, como, por exemplo, o AMPA. Eu publiquei uma vez um trabalho sobre AMPA na Scientific Reports, revista do grupo Nature. Então, o que a gente mostrou? A gente testou AMPA em minhocas. Em primeiro lugar, o AMPA é um produto da degradação do glifosato. O glifosato dura pouco tempo no ambiente. 10, 15 dias já está desaparecendo. Mas daí ele forma o AMPA. Ele desaparece, ele vai sendo transformado em outras substâncias. Uma dessas é o AMPA. Então, eu tenho glifosato, e daí, em 15 dias, no máximo, ele se forma em outras substâncias. Uma delas é o AMPA. E o AMPA tem meia-vida de 150 dias. Então, o AMPA fica muito tempo no ambiente. Essas informações a gente já tinha. E a gente ficou pensando assim, poxa vida, mas se o AMPA fica muito tempo, será que ele não pode ter um efeito nocivo sobre as minhocas do solo? E daí a gente foi testar. A gente fez vários testes e chegou à conclusão seguinte: o AMPA não mata adultos, ele mata muito pouco adultos, mas dificulta a reprodução. Então, a minhoca coloca ovinhos, e daí do ovinho nasce uma nova minhoca. Daí, as minhocas colocavam ovos, mas poucos ovos formavam novas minhocas. Os ovos normalmente eram estéreis. Daí, aquelas que nasciam, a gente separou e cultivou elas, criou elas até a idade adulta. Poucas chegaram na idade adulta. Daquelas que chegaram na idade adulta, poucas botaram ovos. E daquelas que botaram ovos, poucos ovos eclodiram. Isso significa o quê? Que o AMPA, ele não mata as minhocas adultas, mas ele dificulta a reprodução. E daí, ao longo do tempo, a população vai se extinguindo. A gente só testou com minhoca, mas isso pode acontecer com uma série de outros organismos. Qual é o principal problema do AMPA? Que ele fica muito tempo. Se ele ficasse pouco tempo no ambiente, que nem o próprio poluente primário que dá origem ao AMPA, o glifosato, se ele ficasse pouco tempo no ambiente, ele não ia fazer tanto mal. Mas como ele fica muito tempo no ambiente, ele vai sendo tóxico esse tempo inteiro. E daí tem mais um problema. Daí, depois de 90 dias da aplicação do glifosato, eu aplico o glifosato de novo. Daí o glifosato vai ficar 15 dias e daí vai formar a AMPA. Então eu posso ter AMPA sobre AMPA. Eu posso ter o dobro da quantidade de AMPA, que vai afetar mais a população do solo. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Outro problema que a gente tem são nutrientes, né? Principalmente nitrogênio e fósforo de origem doméstica. Como assim? Gente, no detergente que vocês usam, tem nitrogênio e fósforo. No shampoo que vocês usam, tem nitrogênio e fósforo. No número 1 e no número 2 que vocês fazem no banheiro, tem nitrogênio e fósforo. Isso tudo vai para o esgoto. E se a gente joga esse esgoto direto nos rios, você está fornecendo matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. E daí, os organismos que estão ali vão achar o máximo. Vão achar maravilhoso. Nossa, quanto nutriente! E daí eles vão se esbaldar. Se lembra quando eu já falei antes? Então eu jogo nitrogênio na forma de nitrato, fósforo na forma de fosfato. Principalmente bactérias vão achar aquilo maravilhoso, mas também algas.
E daí elas vão se alimentar bastante, vão consumir oxigênio, vão se reproduzir, vão consumir mais oxigênio. E daí os peixinhos vão morrer afogados porque não tem oxigênio na água. Esse processo é chamado eutrofização. Então, gente, quando vocês forem, por exemplo, num parque, fazer exercício, correr, andar, namorar, brincar com o cachorro e tal, e no lago do parque, se vocês virem peixinhos com a boca para fora, isso significa que não tem oxigênio dentro da água. E os peixinhos estão tentando puxar oxigênio do ar. Mas os peixes não foram feitos para isso. Com exceção de alguns bagres, por exemplo, que têm um pulmão primitivo. E alguns outros peixes. Mas esses são peixes bem primitivos. Bem antigos. E o que esses peixinhos estão fazendo, gente? Eles estão tentando respirar, mas eles não conseguem tirar oxigênio do ar como a gente tira. Assim como a gente não consegue tirar oxigênio da água como os peixes tiram, né? Só o Aquaman. O Aquaman consegue retirar oxigênio da água. Ele respira debaixo da água. E fora da água também. Mas a gente não. Nós somos gente comum. Esse processo de eutrofização se dá muito nos rios e lagos em áreas urbanas. O pessoal joga matéria orgânica ali, vai aumentando a população de bactérias, aumenta a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, vai diminuindo o oxigênio dissolvido na água e os organismos aeróbios daquele corpo de água vão morrer. Esse é o processo de eutrofização. Comecem a prestar atenção quando vocês vão perto de corpos de água. Se tiver peixes com a boquinha para fora, esses peixes estão morrendo sufocados dentro da água, porque não tem oxigênio disponível na água. Gente, perguntas até o momento? Dúvidas? Hein, pessoal? Dúvidas até o momento? Nadinha? Estão na minha aula ainda? Tranquilo, eu tô brincando, gente, eu tô brincando, tá? Fale, Carlinhos, pode falar. O Carlinhos levantou a mão e abaixou. Ah, clicou errado. Tudo bem, sem crise, tá? Gente, na semana que vem, já está dando o nosso horário agora, mas na semana que vem, a gente vai se encontrar lá no quinto andar. Não se esqueçam de ir todo paramentado, inclusive com luva, etc. Daí a gente vai descer, vai lá no Rio Barigui. Eu vou fazer primeiro uma explicação lá em cima, daí a gente vai descer no Rio Barigui, tirar a amostra, medir temperatura, medir pH, e daí a temperatura a gente mede lá embaixo mesmo, pH a gente vai medir no laboratório e vai inocular em meio de cultura para bactérias heterotróficas, tá? Se a gente achar muitas bactérias, quer dizer que provavelmente tem muita matéria orgânica, inclusive a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, deve estar alta, tá? Se a gente achar pouca bactéria, provavelmente tem uma menor quantidade de matéria orgânica. Tá? Essa é a nossa intenção na aula que vem. Se sobrar tempo, provavelmente vai sobrar, eu volto para terminar a aula de hoje. Tá? Daqui 2 semanas, a gente vai contar essas bactérias e daí a gente vai terminar definitivamente essa aula de qualidade de água 3, tá? Que ainda tem bastante coisa para a gente conversar. Tanto o roteiro da aula prática quanto o template para o relatório já estão lá na semana 8, vocês já podem começar a dar uma olhada. Inclusive, quiser começar já o trabalho também pode. Tá bom?
Em sala de aula eu vou explicar um pouquinho melhor, um pouquinho mais detalhadamente, e vou ver vocês! Isso aí! Vou ver vocês! Finalmente, vou ver vocês! Ai, saudades de vocês, saudades, pessoal. Dúvidas até agora, gente? Algum problema? Alguma questão? Né? Vai cair na prova, vai cair na prova, tá? Com certeza absoluta. Então é isso, gente. Estou ansioso por ver. Na aula prática lá, Bianca, pode ser que surjam bastante dúvidas e aproveitem e tirem essas dúvidas aí, tá? Então não se esqueçam, semana que vem, aula prática. Pessoal, como eu já falei, a chamada vai ser no diário de classe, a chamada oral, não vai ter live, não vai ter gravação. Não veio para a aula prática, vai ser falta. É uma aula presencial. A aula prática nas nossas disciplinas remotas são presenciais e contam como presenciais. Tá certo? Isso já foi definido anteriormente. Assim como prova, né? Prova é presencial, tá? Sempre. Vocês não vão mais ter prova remota, tá? A nossa prova vai ser presencial, as nossas provas, os nossos exames finais vão ser presenciais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês hoje. Espero vê-los pessoalmente semana que vem. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Juliana. Obrigado, Sâmia. Obrigado, Bianca. Até semana que vem. Boa noite para todos, gente.